Nesta edição da revista Indústria Brasileira, a gente conversa com a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. A deputada Luísa Canziani é a mais jovem deputada eleita na história da Câmara dos Deputados. Eleita aos 22 anos, ela traz para o parlamento o debate sobre inovação e uma experiência muito próxima do Hub de Inovação desenvolvido em Londrina, no Paraná, em parceria com o Senai. Profissões do futuro, inovações, arranjos produtivos locais, inovação local são temas da nossa conversa com a deputada Luísa Canziani. Bom, obrigada, deputada, por nos receber. Queria saber primeiro como é que a senhora avalia esse cenário hoje da educação no Brasil, tanto da educação básica quanto da educação superior e, sobretudo, da educação profissional, o impacto da pandemia e as perspectivas aí da inovação e da educação digital, uma área que a senhora vai liderar agora na Câmara. Eu que agradeço a gentileza, um privilégio poder conversar através dessa entrevista com tantos industriais e que de fato fazem a diferença em nosso país. E dizer que a gente já tinha dois grandes desafios na educação brasileira. O primeiro deles era a questão da desigualdade educacional, então entre diferentes estados, entre redes públicas, entre redes privadas, entre diferentes condições socioeconômicas no nosso país, e com a pandemia essa desigualdade educacional ela ficou ainda mais evidente. E o segundo grande desafio que a gente tinha era a questão da aprendizagem, né? Que não só as nossas crianças e jovens estivessem na escola, estivessem nas instituições de ensino, sejam elas instituições de ensino superior, profissional e tecnológico, mas que efetivamente as nossas crianças e jovens aprendessem adequadamente português, matemática e outras disciplinas. Então, esses dois desafios, da desigualdade educacional e da aprendizagem, eles ficaram escancarados com a pandemia. E aí, obviamente, a gente tem um desafio, enquanto país, de fazermos um esforço nacional para mitigar os danos que os nossos alunos sofreram nesse período de suspensão de aulas, porque embora a gente reconheça um esforço brutal das redes e dos próprios profissionais da educação, né, a despeito de todas as dificuldades, transmitirem conteúdo, aprendizado, muitas vezes com dificuldade de mediação da tecnologia da informação e da comunicação, mas a gente sente um esforço grande por parte dos profissionais da educação em justamente transmitirem conhecimento e aprendizado para as nossas crianças e jovens. Mas com uma questões de inclusão digital, a gente sente que nós teremos que de fato fazer esse esforço enquanto país para recuperar esses jovens. A gente vai mais do que nunca, vamos ter que falar de estratégias para trazer esses nossos jovens para a escola, né, questões de evasão escolar, questões inclusive que muitas das nossas crianças e jovens, ao se afastarem da escola, sofreram violências domésticas, explorações sexuais infantis. Então nós temos muitas questões delicadas para enfrentar enquanto país. Além da gente ter que superar esses desafios, que não são desafios de agora, mas são desafios de algum tempo, a gente tem um desafio também que é preparar as nossas crianças e os nossos jovens para esse mercado de trabalho que muda toda hora, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial que está perpassando pelos diferentes setores da nossa economia, o quanto a indústria vai ser impactada pela inteligência artificial, por exemplo, o quanto a automação está surgindo, e aí a importância da gente fazer essa qualificação para os nossos jovens rápida, e aí a importância do ensino profissional e tecnológico. Mais do que nunca nós vamos ter que falar de EPT no Brasil, nós vamos ter que desmistificar essa pauta, que é uma pauta que infelizmente ainda há um ruído sobre essa pauta, há uma competição de ensino superior com o EPT, isso não existe, a gente precisa disseminar essa iniciativa, essa modalidade de ensino para o país, porque justamente vai ser ela que vai conseguir formar os nossos jovens rapidamente para o mercado de trabalho e sobretudo também para competências e habilidades que muitas vezes as máquinas não conseguem suprir, né? Que é a capacidade da gente ser resiliente, de ter empatia, as competências, habilidades socioemocionais que nos fazem essencialmente humanos, né? Que são funções e são habilidades que muitas vezes as máquinas não conseguem suprir, e aí nós, enquanto humanos, teremos essa perspectiva. Muito bom. A senhora acha que a educação digital consegue, então, cumprir dar conta desse gap que já era grande e foi agudizado pela pandemia, e também dar conta de fazer acelerar a implementação da Base Nacional Comum Curricular e, portanto,
trazer essa nova perspectiva do ensino profissional e do ensino tecnológico para o Brasil? Sem dúvida, assim, você tocou em um ponto central, que é a questão da Base Nacional Comum Curricular, que na minha visão foi uma conquista histórica para o Brasil e que é a grande espinha dorsal da educação brasileira, que vai nortear as redes, que vai nortear os profissionais da educação, as famílias, os pais, que vai nortear sobretudo as políticas públicas educacionais. Então, através da BNCC e do novo ensino médio, a gente também vai conseguir fazer esse direcionamento, né, de formação para os nossos jovens, dando inclusive um maior potencial de escolha para esses jovens seguirem as áreas que de fato eles têm interesse e sonham em trabalhar, em fazer a diferença. Então eu acredito que sim, através desses mecanismos que a gente tem hoje, Base Nacional Comum Curricular, e aí a implementação que os estados e municípios têm feito, porque a despeito desse período de pandemia, a gente sentiu um esforço grande por parte dos entes subnacionais para implementarem as bases, para finalizarem seus currículos. Então a gente sente esse esforço dos entes subnacionais e aliado a isso com o novo ensino médio e esse direcionamento que os nossos jovens terão para aliar o ensino médio também à formação profissional e tecnológica, eu acho que nós conseguiremos dar importantes avanços para o desenvolvimento de um país mais inovador, de um país de mais oportunidades. Bacana. Como é que a senhora vê essa questão? Como é que a educação digital, essa agenda nova, que não é tão nova assim, mas que continua sendo disruptiva e trazendo inovação, como é que a educação digital vai ajudar a gente a acelerar a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a formação de professores, a adaptação das escolas? Como é que a senhora vê esse casamento entre o digital e a realidade lá da ponta das salas de aula para o Brasil conseguir dar esse salto necessário para ter esses recursos humanos que as novas profissões, as profissões do futuro, que nem é mais um futuro, as profissões do presente já demandam? Olha, você assim tocou em um ponto super sensível, porque de fato a gente precisa falar dessas questões, que não são questões do futuro, mas que são questões do presente, mas ao mesmo tempo também suprir esses desafios que são desafios inclusive do século passado, né? Quando a gente fala de alfabetização. E aí nós entramos num ponto muito importante que é inclusão digital. Não adianta a gente falar em, enfim, novas matérias e currículos mais inovadores para as nossas crianças e jovens, se essas crianças e jovens não conseguem sequer ter acesso à internet, né? E daí a importância da gente fazer uma grande política, um esforço nacional também para a gente incluir digitalmente os nossos cidadãos. Eu acho que a questão do 5G é uma oportunidade para isso também, né? Essa nova tecnologia que vai conseguir permear os diferentes setores e as diferentes localidades do nosso país, mas também a gente precisa fazer um grande esforço de escolha, no seguinte sentido: poxa vida, sim, a gente quer conectar as nossas áreas rurais, as nossas estradas, rodovias, mas a gente precisa conectar a educação, a gente precisa que as nossas escolas tenham acesso de qualidade à internet, à tecnologia, para que justamente a gente possa preparar esses jovens e aí obviamente fazer esse casamento tão importante que o novo ensino médio, a BNCC, nos traz. Não adianta a gente não ter mecanismos e instrumentos para fazer com que os nossos jovens aprendam. E daí a importância da gente incluir digitalmente as nossas escolas, os nossos profissionais da educação e, consequentemente, nosso país, né? A senhora acha que o governo brasileiro, os governos estaduais e a sociedade estão sensibilizados ou pelo menos atentas para essa janela de oportunidade que é o 5G, especificamente na área de educação? Olha, eu acredito que há algumas lideranças e alguns atores, não só do governo federal, mas também dos estados e dos próprios municípios, que se deram conta da importância e do mundo de oportunidades que há por trás desse leilão de 5G, para que a gente possa desenvolver o nosso país, né? Se a gente quer um país mais competitivo, um país mais inovador, a gente vai ter que, de alguma maneira, incluir digitalmente os nossos cidadãos. E o 5G, o leilão, é uma oportunidade para isso. Mas eu ainda acho que, enquanto país, a gente precisa dar mais visibilidade e mostrar a importância que o digital, que mecanismos como inteligência artificial, blockchain, tem na transformação do Brasil. Né? Porque as pessoas acham que inovação e tecnologia são
coisas distantes, mas não, a gente sente no dia a dia cada vez mais, e mais do que isso, nós temos que usar a inovação, a ciência, a tecnologia para suprir gargalos que ainda existem no nosso país, claro, né? Como problemas que, eu sempre digo isso, é um desafio tão grande enquanto parlamentar jovem, a gente ter que falar de saneamento básico, de alfabetização, de empregabilidade, mas ao mesmo tempo falar de questões inovadoras, e justamente nós temos que usar a inovação para suprir essas demandas e esses problemas que ainda assolam o nosso país. Claro, tem uma cidadania digital aí, né? Mais acesso a políticas, mais acesso a serviços também passa pela inovação e por uma economia digital, né? Exatamente. A senhora pode, só para a gente encerrar, eu queria fazer mais 2 perguntas. Queria que a senhora contasse um pouquinho sobre a experiência de Londrina e o Hub de Inovação de Londrina e o que tem aí, o que vem aí no futuro próximo para esse salto e para essa referência que Londrina tem se tornado nessa área. E também queria perguntar para a senhora um pouco como é que a senhora vê o papel do sistema indústria, sobretudo do Senai, mas também dos industriais, das empresas industriais no Brasil. Ótimo, assim, falar do case Londrina, falar de ecossistemas de inovação no Brasil é falar também das indústrias, é falar da participação efetiva que o Sistema S, especialmente o Senai, tem tido. Porque quando a gente pega o case Londrina, por exemplo, nós temos lá em Londrina o único hub de inteligência artificial do Senai, né? E é um hub que tem sido um case nacional e internacional, que tem tido grandes resultados justamente para movimentar e impulsionar que a indústria utilize cada vez mais a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade e, consequentemente, transformar o nosso país. Então, falar do ecossistema de inovação de Londrina é justamente falar da participação do Sistema S também nesse contexto. E aí, quando a gente fala do ecossistema de inovação de Londrina, há uma sinergia muito grande entre os atores, né? Uhum. O Sistema S, os agentes políticos, sejam eles na esfera federal, sejam eles na esfera municipal, na esfera estadual, sejam os atores das universidades, das instituições de ensino, sejam os atores e os líderes, os grandes líderes da sociedade civil organizada da cidade. Então a gente tem, por exemplo, arranjos produtivos locais que se reúnem há anos para pensar em soluções, para projetar o futuro da nossa cidade. Então a gente tem a governança agro, nós temos o APL de audiovisual, temos a APL de TIC. Então, assim, é uma rede de pessoas engajadas para pensar, para buscar oportunidades, como o Hub do Senai foi uma grande oportunidade, como nós temos também o único polo de inovação do Ministério da Agricultura lá em Londrina, que foi uma grande oportunidade para a nossa cidade. Temos testes de 5G, vai ser a única cidade no Brasil que vai ter testes de 5G, tanto na área urbana quanto na área rural. A gente tem, enfim, uma enorme conquista, né, que foi justamente graças ao ecossistema de inovação. Então, eu acho que, em última instância, eu preciso também, enquanto cidadã londrinense, estimular, enquanto cidadã londrinense, enquanto parlamentar, estimular a disseminação de ecossistemas de inovação pelo nosso país. Então, a gente precisa que toda a cidade tenha um ecossistema de inovação, tenha esse grande esforço que as lideranças fazem de se reunir, de pensar, de projetar, de estar junto com o setor produtivo, estar junto com a indústria, falar, indústria, o que vocês precisam? A gente, enquanto universidade, nós queremos qualificar a mão de obra para vocês. Nos ajudem, vamos estar juntos, vamos pensar em novos cursos, vamos pensar em graduações, pós-graduações, vamos pensar em cursos técnicos para formar os nossos jovens. Então, assim, falar do case Londrina e falar de ecossistemas de inovação é falar da CNI, é falar do Sistema S, certamente. Muito bom. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Que o Brasil, então, olhe, aprenda com Londrina, se entusiasme aí com a agenda da educação digital e que a gente possa avançar, então, para o benefício das novas gerações e que o Brasil possa dar esse salto e a gente colocar todo mundo nessas profissões do futuro, que na verdade são profissões do presente. Muito obrigada. Eu que agradeço a gentileza, um privilégio poder participar desse bate-papo tão legal, mas que gera muita reflexão, né, para o Brasil que a gente quer ser, para o país
que a gente quer deixar para os nossos jovens, para as futuras gerações. Então eu estou muito feliz de participar com vocês desse bate-papo e pedir também para todo mundo nos acompanhar na frente digital que a gente tem na frente da inovação, acompanharem os trabalhos da frente, dos mandatos também que levantam a bandeira da indústria, da inovação, porque tem muita gente boa na Câmara e no Senado visando e buscando justamente esse Brasil mais inovador. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada.